com você essa palavra. Quero compartilhar o que Deus tem, eu creio que é para nós, para eu e você aprendermos algo que é poderoso nas nossas vidas. Modo de vida versus propósito de vida. Quero falar pelo menos uns 2, 3 domingos aí sobre isso. Modo de vida versus propósito de vida. Muitas vezes nós estamos, e há diferenças nisso. O seu modo de vida e o propósito de vida. Eu pergunto para você, como você tem vivido nesses dias? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido o propósito de Deus ou você tem vivido a sua maneira, do seu jeito? Do jeito que você acha que deve viver? Deus te fez com um propósito. Posso ouvir um amém? Deus te fez com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui nessa terra por acaso. Você está aqui para cumprir um propósito. O maior propósito da sua vida é glorificar a Deus. Então, guarde bem isso no seu coração. Deus te fez com um propósito. E o maior propósito da sua vida é glorificar a Deus. Agora, nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes olha, irmãos, eu vou falar para você quantas pessoas eu conheço que estão na igreja, que dizem que são cristãs, que servem a Deus, muitas vezes, mas ainda não entenderam o seu propósito de vida. Não entenderam por que estão aqui. Não entenderam como que ele vai viver de uma maneira que ele agrade a Deus. Então, olha só, o seu modo de vida pode estar sendo um modo de vida que é vivido por você à sua maneira, ou você tem vivido, tem um modo de vida que o propósito de Deus está incluído dentro dela. O certo não é você viver modo de vida, o certo é você viver propósito de vida. Quando você vive modo de vida, muitas vezes o propósito não está inserido dentro dele. Mas quando você vive propósito de vida, o seu modo de vida está inserido dentro dele. Quando você vive modo de vida, nem sempre você vai alcançar tudo aquilo que você gostaria de ter. Quando você vive modo de vida, olha aqui para mim, você pode alcançar algumas realizações. Quando você vive modo de vida, você pode alcançar uma série. Então, isso é importante você saber. Então, eu vou começar falando com você e no meio do decorrer você vai entender melhor o que eu quero transmitir para você. Primeiro, abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha aqui, dentro da sua vida, isso aqui tem que ser algo bem definido. Se você quiser viver o propósito de Deus na sua vida, se você quiser ter um propósito para a sua vida, isso aqui é a chave. Olha o que diz aqui. Mas Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Pode continuar aí, vai lá, passa aí. Versículo 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39. Olha o que ele diz. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, olha só. Aqui Jesus está dando o nosso propósito de vida. Primeiro, lembra que eu falei, primeira coisa que você precisa entender, que nós fomos feitos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então, dentro do meu propósito de vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as minhas forças. Amar a Deus de todo o meu coração. Amar a Deus com todo o meu entendimento. Então, a primeira coisa que tem que estar bem claro, se eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, essa aqui é a primeira coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas
com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Quantos têm praticado isso nesses dias? Amar a Deus. Nós já falamos muito sobre isso esses dias. A segunda coisa é amar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Então a palavra está dizendo que para mim viver o propósito de vida, essas duas coisas precisam estar bem claras e definidas dentro de mim. Só que o que acontece muitas vezes, irmãos, amar a Deus é fácil. Muitas vezes nós amamos a Deus, nós queremos Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós nos envolvemos com o reino, nós fazemos coisas para Deus constantemente. Mas a dificuldade, muitas vezes, de viver o propósito de vida é pensar nos outros. A dificuldade de você viver o propósito de vida é pensar nos outros. Por quê? Porque nós estamos primeiro pensando em nós. Muitas vezes nós bagunçamos aí, nós capotamos aí nesses dois mandamentos, e muitas vezes no nosso modo de vida nós colocamos até Deus em segundo lugar. E quando nós colocamos, por quê? Porque nós colocamos nós mesmos em primeiro lugar. Quantas pessoas deixam de vir ao culto porque está cansado, porque apareceu um programa melhor. Hoje eu não vou na igreja não, eu estou com uma dor nas costas. Eu estou com dor de cabeça, então eu não vou na igreja não. Eu estou muito cansado, então eu não vou na igreja não. Eu estou muito, não sei, eu não estou afim de ir na igreja hoje não, eu não vou na igreja não. E aí nós colocamos nós mesmos acima de Deus. Nós deixamos Deus em segundo plano muitas vezes. Então nós passamos por cima por causa do nosso modo de vida. Hoje pintou um programinha legal para mim fazer, uma festinha para mim ir, tem um aniversário para mim participar, tem um restaurante para mim ir, um pessoal legal para sair essa noite. Então hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou fazer isso. Aí eu tenho com algumas coisas para fazer aqui em casa, eu tenho que passar roupa. Hoje eu nem limpei a casa, acho que eu vou dar uma limpada na casa hoje. Eu tenho muita roupa para lavar, eu tenho muita coisa para fazer, então eu não vou na igreja hoje. Por quê? Porque esse é o nosso modo de vida. Muitas vezes nós capotamos, deixamos Deus em segundo lugar nas nossas vidas. Então, isso é um modo de viver, é um modo que muitos têm de viver. Primeiro eu. Primeiro a minha vida, primeiro a minha casa, primeiro o meu bolso, primeiro a minha família, depois Deus. Isso é um modo de vida de alguns cristãos. E por isso que muitas vezes eles oram e buscam a Deus e não conseguem ver as coisas acontecerem como gostariam. A palavra diz que tudo que eu pedi para Deus, Deus vai me dar. E eu oro, eu peço e não estou recebendo. Então não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque você está vivendo o seu modo de vida e no seu modo de vida Deus está em segundo lugar. Lá o apóstolo Paulo ele fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então as coisas que muitas vezes você ora e quer que Deus faça, Deus só vai fazer quando você estiver não vivendo no seu modo de vida, mas vivendo no modo de propósito de vida de Deus. Deus tem um propósito. Agora, isso é importante você saber então. Então, essas duas coisas são importantíssimas, amar a Deus e amar o seu próximo. Se nós capotamos muitas vezes no amor a Deus, imagina no amor ao próximo. Então eu quero abrir o seu entendimento nessa noite. Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha aí. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Quem é que é povo de Deus? Aí ele está falando, não haviam recebido misericórdia, mas agora, versículo 9 primeiro, não, versículo 9 e 10. Agora sim. Vocês, porém, são geração eleita,
reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, volta lá, peraí, volta lá um pouquinho. Olha aí, a Bíblia está falando que nós somos geração eleita, amém? Quem é geração eleita aí? O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Nós somos geração eleita, volta. Nós somos reino de sacerdotes. Quem aqui é sacerdote do Senhor? Olha só, nós somos nação santa, povo que pertence a Deus. Quem aqui faz parte do povo que pertence a Deus? Olha aí que coisa poderosa. Para que nós somos tudo isso? Para que nós somos geração eleita, sacerdotes, nação santa e povo que pertence a Deus? Só para você receber bênção? Só para você ir para o céu? Não. Tem um propósito. Deus te chamou, Deus te escolheu para você ter um propósito de vida. Por isso que você é nação santa, por isso que você é geração eleita, por isso que você é reino de sacerdote, por isso que você é povo que pertence a Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz. Aqui está o propósito de vida. Esse é o nosso propósito de vida. Anunciar as grandezas de Deus. E aí pode passar, agora sim, versículo 10. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Sim ou não? Você concorda com isso? Glória a Deus. Então você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. Agora, será que nós estamos dentro do propósito? Será que nós temos anunciado as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz? E aí eu faço uma pergunta para você. Quem nós somos? Como temos visto a vida das pessoas lá fora? Como temos visto o valor da humanidade e de cada pessoa que passa na nossa frente, que nós nos relacionamos? Pode tirar a música. Nós somos capazes de amar pessoas diferentes de nós e pessoas que estão sofrendo? Como você vê as pessoas? Pessoas estão lidando todos os dias com questões sobre racismo, sobre violência, sobre fome, sobre desemprego, com dor, com doenças, com pandemias, com injustiças, com crime, com roubo. Todos os dias tem pessoas que estão passando por dificuldades com essas questões. E que tipo de visão você tem sobre isso, irmão? Qual é a sua visão sobre essas coisas que afligem a humanidade? Como que nós enxergamos isso? Então, tem dois tipos de visão. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Abre lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Jesus, ele nos conta aqui uma história que tem tudo a ver com isso. Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. Olha o que é a palavra de Deus aí. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, o perito da lei era um cara que entendia tudo de Bíblia. Era um cara que ele sabia de toda a lei mosaica, toda a lei de Moisés, todo o Velho Testamento. Ele é aquele que ensinava as pessoas sobre a lei, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E aí ele faz essa pergunta para Jesus: olha, o que nós faremos para herdar a vida eterna? Ele queria pegar Jesus, ele queria, de certa forma, colocar Jesus na parede. E aí, o que Jesus responde para ele? Pode passar. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Olha aí, Jesus jogou para ele. Ele era um perito na lei. E aí ele disse: ame o Senhor seu Deus
com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Olha aí. Jesus falou para ele, olha, para você herdar a vida eterna, você precisa praticar essas coisas. Amar a Deus e amar o seu próximo. Pode passar. Olha só. Jesus disse, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Olha só. Aqui Jesus está dando o propósito de vida. Olha, ame a Deus e ame ao seu próximo. Faça isso. Os irmãos que estão fazendo lá as ordenanças, né? Olha que tem uma ordenança aqui, ó. Faça isso e você vai viver. Você vai ter a vida eterna. Faça isso e você vai ter propósito na sua vida. Olha só. Ele, porém, queria justificar-se. Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ah, irmãos, aqui está uma coisa que muitas vezes muitos irmãos não entendem. Quem é o nosso próximo? Pergunta para o seu irmão aí, quem é o seu próximo? E aí Jesus respondeu. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Pode passar. Coincidentemente, um sacerdote, descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Se aproximou e enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então, olha só. Esse homem, Jesus falou para ele, olha, para você herdar a vida eterna, ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo. E aí ele falou, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola para ele, olha, certa vez um homem estava vindo lá de Jerusalém e ele foi assaltado. E os assaltantes tiraram tudo dele, roubaram tudo que ele tinha, até as roupas. E o espancaram e deixaram caído no chão, desacordado, quase morto. E ele estava no caminho, e no caminho veio um sacerdote, um homem de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, geração eleita, passou do lado dele. Quando olhou aquele homem, o que ele fez? Deu a volta, passou de largo, foi embora. Daqui a pouco veio um levita. O que é o levita? Aquele que ajuda os sacerdotes. Aquele que é envolvido com as coisas de Deus também. Ele veio, de repente, uma geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor também. Ele olhou, passou de largo e foi embora. Depois veio, Jesus diz que veio um samaritano. Quem que eram os samaritanos? Samaritanos eram um povo de Israel. Eles eram um povo de Israel também, mas eles eram considerados estrangeiros. Quando Nabucodonosor levou o povo de Israel escravo, Nabucodonosor pegou ali na cidade de Samaria, os samaritanos moravam em Samaria, e ali Nabucodonosor trouxe estrangeiros para viver em Samaria. E o que aconteceu? Levou os israelitas para viver lá na Babilônia, em outros lugares, espalhou os judeus, e quando eles voltaram, eles estavam misturados com outras nações. E o povo de Israel, que se achava puro, eles não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque eles consideravam os samaritanos uma raça misturada. E eles não se relacionavam. Os judeus odiavam os samaritanos. E aí o que acontece? Vem lá o samaritano, o odiado, que ninguém gostava dele, aquele que
aquele que era considerado raça impura. De repente o samaritano chega, vê aquele homem no chão, vai lá e socorre aquele homem. A Bíblia diz que ele pegou, olhou, viu quando estava muito machucado, passou óleo nas feridas daquele homem, pegou aquele homem no colo, colocou no cavalo dele, levou até uma hospedaria. Chegou lá na hospedaria, ele cuidou daquele homem, mas ele tinha que continuar a viagem. O que ele fez? Ele pagou para o dono da hospedaria cuidar daquele homem. E depois ele pegou e falou, olha, eu vou, e se você gastar mais do que eu te dei aí, eu vou passar aqui na volta e eu te pago, mas cuida desse homem. E aí Jesus faz a pergunta para o mestre da lei, olha, quem que é o próximo desse homem que estava ferido? E aí ele falou, o samaritano. E aí Jesus falou, então faça o mesmo. Então, quando Jesus está dando essa ordem de faça o mesmo, Jesus está explicando para nós o estilo de vida que eu e você devemos ter. Agora, o problema é qual tipo de visão que nós temos com respeito às pessoas lá fora. Então, a questão da vida eterna já está resolvida. Olha, o seu propósito é morar com Deus no céu, amém, irmãos? Um dos nossos propósitos de vida é morar na eternidade, é ter a eternidade. A eternidade você já tem, já está garantido na sua vida. Eu posso ouvir realmente quem tem a eternidade garantida na sua vida? Glória a Deus, você já tem a eternidade garantida. Pelo menos é isso que você está fazendo, amar a Deus, está amando a Deus, está vindo no culto, está lendo a Bíblia, está orando, não está deixando Deus em segundo lugar na sua vida, está indo tudo certinho, porque está garantida a eternidade. Você fazendo isso, a eternidade está garantida. Mas e o próximo? Amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos realmente a Deus, nosso amor se estende para o próximo também. Quando nós amamos realmente a Deus, o próximo está incluído nas nossas vidas. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. É impossível, não existe. Agora, quem é o meu próximo? Aquela pergunta que aquele homem fez, esta pergunta do perito da lei, ele queria, na realidade, o intuito dele era limitar, presta atenção nisso aqui, era limitar quem seriam as pessoas que ele deveria amar como seu próximo. Ali ele queria selecionar as pessoas. Por exemplo, você quando fala o meu próximo, você já pensa assim, aquele que está do meu lado. Então, eu amo, pastor, a minha esposa, eu amo, pastor, meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, são esses os que estão mais próximos de mim. Mas Jesus, ele foi além. Quem são as pessoas que deveriam ser valiosas para você? Quem são as pessoas que nós deveríamos alcançar? Quem são as pessoas que nós não deveríamos alcançar? Ele queria saber. Quem eu deveria amar ou não com essa pergunta? Com essa pergunta, ele queria saber quão pequeno era o ganho que deveria ser. Quantas pessoas ele deveria ganhar? Então, todos nós somos muitas vezes tentados a fazer essa pergunta. Ah, pastor, eu já falei para minha mãe de Jesus, eu já falei para o meu pai, eu já falei para meus irmãos, todos eles já sabem o caminho, então agora eu estou tranquilo. Será? Então, o homem aí, irmãos, Jesus ensinando essa parábola, tem algumas coisas importantes que nós deveríamos nos atentar. O homem que foi ali assaltado e espancado, o homem simboliza as pessoas. Jesus estava dizendo, olha, era um estranho. Ei, aquele homem era um estranho. O sacerdote não conhecia, o levita não conhecia, e o samaritano também não conhecia. Ele era um estranho. O ataque, ele foi atacado. O ataque simboliza o que, irmãos? Situações que acontecem muitas vezes na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas são roubadas, sim ou não?
As pessoas matam, as pessoas destroem. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Sabe, tem pessoas lá fora que estão sendo mortas por Satanás. Satanás tem roubado a alegria, Satanás tem roubado a paz, Satanás tem roubado a família, Satanás tem roubado os relacionamentos, Satanás tem roubado as finanças, Satanás tem roubado a comida, Satanás tem roubado a dignidade, Satanás tem roubado a paz, Satanás tem roubado a alegria. Então lá fora nós vemos muitas pessoas como esse samaritano. Como esse samaritano, que foi uma pessoa, um homem, que foi roubado. Lá fora, tem pessoas que estão sendo roubadas nesse exato momento. O ataque, então, são situações que destroem as pessoas. Tem pessoas que estão morrendo nos vícios das drogas, no vício do crime, no vício do roubo, na prostituição. Pessoas que estão sendo destruídas pela pornografia, pessoas que estão sendo destruídas pela pedofilia, pessoas que estão sendo destruídas pela traição, pessoas que estão sendo destruídas por muitas coisas. Então o ataque são situações que as pessoas lá fora vivem. Quem é o ladrão? Os ladrões são os demônios e Satanás. Satanás e seus demônios são os ladrões. E eu e você, muitas vezes, nós estamos passando do lado de pessoas que estão sendo roubadas, que são o nosso próximo. O que nós temos feito? O que eu e você temos feito por essas pessoas? Então, tinha 3 homens que passaram do lado daquele samaritano. E dentro desses 3 homens, nós vemos 2 visões. Tinham 2 visões com o próximo. Presta atenção. Nós vemos 2 visões com respeito ao próximo. A primeira visão, o sacerdote e o levita. O sacerdote é aquele que foi comissionado por Deus para representar Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Por isso que nós lemos aqui agora em 1 Pedro, volta lá 1 Pedro para mim, por favor, 1 Pedro 2:9, 2:8 e 9. Olha só, por isso que nós lemos ali que nós somos um reino de quê, irmãos? Quem aqui é reino de sacerdotes? 1 Pedro 2:8 e 9. Quem aqui é reino de sacerdotes? Ninguém. Até agora você falou amém, agora que você ficou quieto, só porque eu falei do próximo. Nós somos, olha só, não é 2 Pedro, não, é 1 Pedro mesmo. 2:9 e 10, 2:9. É o 8, é o 9. Isso. 1 Pedro, não 2 Pedro. 1 Pedro 2:9. Você está em 2 Pedro aí, ó. 1 Pedro. Isso. Vocês, porém, são geração eleita. Eu ouvi um amém? Reino de sacerdote. Aquele sacerdote era o homem que representava a Deus. Era o homem que levava a Deus às pessoas e trazia as pessoas até Deus. Eu e você somos um reino de sacerdotes. Qual que é a nossa função? Levar Deus até as pessoas e trazer as pessoas até Deus. Mas aquele sacerdote, ele não tinha essa visão. Por quê? Porque quando ele viu um homem que estava precisando de Deus, o que ele fez? Passou de lado. Passou de lado. E nesse passar de lado tem muitas coisas incultas nisso. Os levitas, a mesma coisa. O levita, lembra, o levita ele era o auxiliar do sacerdote. Então, o levita, ele também tinha a função de cuidado do serviço da casa de Deus. A função dele também era levar pessoas a Deus e trazer pessoas, levar Deus até as pessoas e trazer pessoas até Deus. Só que quando o levita viu alguém ali precisando, o que ele fez? Passou de largo. Sabe, irmãos? Propósito de vida, olha aqui para mim.
propósito de vida que Deus tem para mim e para você, como sacerdotes de Deus, é levar Deus até as pessoas e trazer as pessoas até Deus. Só que, muitas vezes, o que acontece? Olha aqui para mim. Muitas vezes, nós estamos ocupados com outras coisas. Nós nos ocupamos com outras coisas. Como sacerdotes, nós nos achamos santo demais. Como sacerdotes, nós não queremos nos envolver com as pessoas lá de fora. Porque nós nos achamos santos demais. Nós achamos que as pessoas não merecem aquilo que eu e você recebemos. Nós estamos ocupados com os nossos afazeres. Olha, não dá para mim falar de Jesus hoje porque eu estou trabalhando. Não, eu trabalho muito. Não, eu tenho muitas coisas para fazer. Muitas vezes você está ocupado com o seu modo de vida. O que você tem pensado? Não, eu quero ganhar dinheiro, pastor, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho um monte de conta para pagar, pastor, apareceu serviço para mim agora, não vai dar para mim fazer mais isso, então eu estou preocupado, eu quero unção, eu quero poder, eu quero glória, eu quero pular, eu quero gritar, eu quero a presença de Deus na minha vida, Senhor, eu quero ser usado com os seus dons, me dá seus dons. Nós estamos ocupados com outras coisas, mas nós esquecemos do propósito. Então, quando eu venho para a igreja, eu não estou preocupado em se vai vir alguém, eu não estou preocupado em convidar alguém para vir para a igreja. Não, eu estou preocupado em chegar aqui e eu quero um culto maravilhoso. O Jorge e a Tamires e a Thalita têm que cantar bem. Porque se eles não cantar bem, eu vou sair daqui reclamando. Porque se eles não cantam, eles têm que trazer a presença. Nossa, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus. O louvor hoje não foi legal. Não senti nada no louvor hoje. Por quê? Porque eu quero a presença. A minha preocupação é chegar aqui, e o pastor tem que trazer uma palavra boa. Tomara que o pastor hoje esteja inspirado para Deus falar comigo, porque, nossa, o pastor só fica pegando no meu pé, só pega no pé da gente. O pastor só fica trazendo palavra de cacetada em nós. Não tem uma palavra de bênção, devia pegar bênção. Por quê? Porque eu como sacerdote, você como sacerdote, nós queremos a presença. Aí quando o culto tem a presença, nossa, que você chora, que você grita, que você pula, que você fala em línguas, que você sente lá um negócio pulando dentro. Aí você sai daqui transbordando. Por quê? Porque você quer a presença. Eu quero a presença. Eu só quero tua presença. Sem ela eu não vou fazer nada. Só quero ouvir a sua voz e mais nada. Como sacerdotes, muitas vezes o nosso modo de vida é querer a presença. Nosso modo de vida é querer bênção. Eu quero ser abençoado, Senhor. Me dá prosperidade. Se o senhor não me der prosperidade, eu vou ter que trabalhar. E depois eu vou ter que deixar de vir na igreja. Porque o senhor sabe, eu tenho que pagar a conta. Trazer Deus até as pessoas. E levar as pessoas até Deus. O propósito é esse. O modo é eu quero eu. O modo é eu. Eu penso em mim. Eu não consigo olhar para as pessoas lá fora e verem que elas necessitam daquilo que eu já recebi. Esse é o modo de vida de muitos cristãos. Eu não consigo ver que aqui do lado tem pessoas que estão debaixo de espíritos malignos. Estão sendo influenciados por espíritos malignos, de prostituição, de bebida, de vícios. Eu não consigo olhar para essas pessoas e ter misericórdia delas. Não, eu olho com olhar de condenação. Não, olha aí. A vida fácil aí, olha só o que está fazendo. É do diabo, Satanás. É diabo. Olha aquela mulher, olha aquilo ali é vida. Olha a roupa que ela veste, olha o jeito que ela anda. Sua endemoniada. Sai de mim, Satanás. Esse é um tipo de visão. E quando você vê esses tipos de pessoas que estão com problemas, com dificuldades, passa longe, faz que nem o sacerdote e o levita. Por quê? Porque o sacerdote ele está preocupado, eu quero a presença. E o levita? O levita ele está preocupado com a igreja.
O levita, ele chega aqui, ele olha e fala assim, não, tem que arrumar as cadeiras, ó, tem que estar alinhadinha, senão o pastor vai ficar bravo. Se as cadeiras não estiverem ali, ó, irmão, não pode ter sujeira no banheiro. Ó, amanhã a gente precisa lavar a igreja. Ó, eu tenho que arrumar o som lá, o som tá legal. Ó, pastor, tem que comprar isso pro som. Ó, pastor, o que o senhor acha de nós comprar isso aqui? Ó, pastor, o que o senhor acha de nós comprar uma bateria nova? O que o senhor acha de nós comprar um som novo? Ó, pastor, ó, nós temos que pintar a igreja. Ó, pastor, aquela lâmpada lá não tá funcionando, amanhã nós vamos vir aqui trocar a lâmpada. Ó, pastor, o levita, ele tá preocupado com o prédio. Está preocupado com o prédio. Então, quando o levita olha e vê aquele morto, aquela pessoa que está quase morta, que está sendo ali sequestrada, que está sendo roubada, que está sendo destruída, não dá, porque você pensa que é fácil limpar a igreja, meu irmão? Tem 70 cadeiras para nós colocar lá em cima do púlpito. Então, eu não tenho tempo para você. Não tenho tempo para isso. Não. Esse é o modo de vida. Esse é o modo de vida. Não, porque nós precisamos arrumar isso, nós precisamos arrumar aquilo, e ainda tem que pintar essa parede preta aqui, melhorar ela, nós temos que comprar um projetor novo, nós precisamos comprar um telão, nós precisamos comprar isso, nós precisamos pintar as paredes da igreja, nós precisamos pintar lá um ministério infantil. Então o levita, ele está preocupado com o prédio. Só que ele esquece que o prédio, para ter o prédio, precisa ter pessoas. E não foi para cuidar de prédio que Jesus chamou você. Não foi para cuidar de prédio que Jesus chamou. Não foi para cuidar de prédio que você é um sacerdote e você é um levita. E aí nós invertemos. Por quê? Por causa do modo de vida. Por causa do nosso modo de vida. Nós invertemos as prioridades. E aí o prédio vai estar uma maravilha, mas as cadeiras vazias. Que adianta? Que adianta? Ter um prédio bonito, confortável, cheio de pirotecnia e não ter vidas. Porque nós estamos vivendo um modo de vida do sacerdote e do levita. Então, olha só, o sacerdote, ele era encarregado de levar amor, de levar paz, de levar refrigério, de levar cura, de levar socorro, de levar ajuda e de levar salvação. Quando entra alguém na igreja, esses dias entrou um bêbado aqui, como é que nós tratamos? Como é que nós tratamos aquelas pessoas que estão sendo roubadas, estão sendo destruídas? Qual que é o nosso olhar? Então, nós olhamos e falamos, olha, está tudo bem, deixa aí. Vamos lá para frente. Vamos tocando aí. Tá bom do jeito que tá. Deixa ele aí, deixa ele lá sofrendo. Vai passar alguém que vai ajudar ele. Eu não posso, eu estou ocupado agora. Eu tenho alguma coisa para fazer. Então, o sacerdote passou de largo. Nós somos uma nação de sacerdotes. Então, o sacerdote ele não quis fazer. As pessoas poderiam olhar e falar assim, o homem que estava lá caído, quando ele viu o sacerdote, ele poderia olhar e falar assim, graças a Deus o sacerdote vem vindo ali. Ele vai me ajudar. Ele vai me tirar dessa situação. O sacerdote vai curar minhas feridas. O sacerdote vai me tirar aqui, vai me cobrir. O sacerdote vai colocar óleo na minha ferida. Passou de largo. Às vezes tem pessoas que olham para nós e ficam esperando uma oração. Você olha a pessoa está lá atribulada, passando por uma dificuldade, por um problema. E muitas vezes nós, como sacerdotes, não temos coragem de dar uma palavra, não temos coragem de oferecer uma oração. E eles olham para nós como filhos de Deus, como servos, como nação santa, como geração eleita, como reino de sacerdote. Quantas pessoas passaram do seu lado assim e você nem sequer fez uma oração?
Eu falo com os irmãos, já aconteceu isso comigo. Quantas vezes as pessoas chegaram em mim na época, quando eu vivia o meu modo de vida e não o estilo, e não o meu propósito. Eu chegava, eu estou com a dor aqui e tal. Falava assim, toma tal remédio que é bom. Vai em tal médico. Ao invés de eu chegar e falar, eu vou orar por você agora, para Jesus te curar. E ali abre-se uma brecha, uma oportunidade para que essa pessoa conheça Jesus. Hoje não, hoje eu falo para as pessoas, eu vou orar por você. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Creia, busca Deus. O sacerdote, ele olhou, passou de lado, deixa quieto, não vou falar nada. O levita, aquele homem se decepcionou com o sacerdote. De repente vem um levita, ele olha, lá vem um levita. O levita também pode me ajudar, pois o levita é servo. Todo levita é servo, amém, irmãos? Quem é servo aqui? O levita, ele era treinado para servir. Você aqui nessa igreja, você é treinado para servir. Ele era alguém engajado e responsável com o voluntário. Aqui na igreja nós vivemos a cultura do servir, amém, irmãos? A cultura do voluntariado. O levita era alguém envolvido com a igreja, com a sua igreja. Ele era um cara que estava lá. Todo culto ele estava lá, todo evento ele está lá. Tudo que se diz igreja, ele está no meio, ele está participando. Então ele era alguém envolvido com a igreja, envolvido com os irmãos. Só que o que o levita fez? Passou de largo. E nem saber. Estava preocupado em limpar a igreja naquele dia. Hoje é o dia de eu limpar a igreja, então não posso fazer nada. Hoje é o dia, eu tenho que ir lá arrumar o som. Eu preciso deixar a coisa em ordem lá, porque o negócio está bagunçado lá. Então, olha só. O que significa esse passar de largo? O que significa esse deu a volta, passei de largo? Primeiro, colocar limites no seu amor. Tanto o sacerdote como o levita, eles colocaram limite no amor dele. Eu duvido que se o levita fosse o homem roubado, fosse um levita, o sacerdote não tinha parado ali. Eu duvido que o sacerdote falou, eu conheço esse rapaz, ele serve lá na igreja, vou ajudar ele. Olha aqui. O Rafael está caído aqui no chão, meu Deus do céu, vem cá, Rafael. O que aconteceu, Rafael? Vou te ajudar. O Ney está caído aqui, Ney, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Michel, o que aconteceu, Michel, que você está aqui, caído aqui no chão? O sacerdote ia parar se fosse um levita. E se fosse um sacerdote caído ali também, o levita ia chegar, pastor, o que aconteceu que você está caído aqui, peladão aqui no chão? Pelo amor de Deus! O levita ia fazer o quê? Os irmãos iam me socorrer, sim ou não? Então tá bom. Então tá bom. Os irmãos iam socorrer. Não ia deixar passar, não ia passar de largo. Mas como era um estranho, uma pessoa que ele não conhecia, não tem problema não. Não tem problema não a polícia dar borrachada naquela molecada ali em cima não. Eles merecem. Não tem problema não a polícia ter matado um cara ali que fugiu de moto, que estava com a moto roubada, que estava com a arma na mão. Não tem problema não. Não tem problema não aquela menina lá que pulou do prédio lá porque o pai e a mãe iam separar. Não tem problema não. Não tem problema não aquela moça que matou a mãe dela lá, facada lá. Não tem problema não. Não tem nada a ver comigo, eu nem sei quem é, tá vendo? Não tem problema não. Não tem problema não o mendigo passar aí e ficar comendo lixo ali na frente. Não tem problema não. Esse cara que entrou aqui bêbado, ixi, pelo amor de Deus, não tem problema não, deixa esse cara pra lá, leva ele lá pra fora, põe ele lá pra fora, não tem problema não. Então, o erro do sacerdote e do levita era o quê? Colocar limite no amor dele. Algumas pessoas eu amo, algumas pessoas não. Eles decidiram não amar, decidiram não se envolver, decidiram não ajudar aquele homem, passaram largo.
Decidiram que aquele homem não era digno do seu amor, não era digno do seu cuidado e não era digno da sua ajuda. Isso é um modo de vida. Isso é um modo de vida que muitos crentes vivem hoje. Isso é um modo de vida de muitos sacerdotes e de muitos levitas, de muitos cristãos, de muito geração eleita, reino de sacerdote, nação santa e povo que pertence a Deus. Tem cristãos que estão vivendo nesse estilo de vida. Segundo, eles colocaram limites no seu tempo, no seu serviço e no seu investimento. Decidiram que não tinham tempo para isso. Não quiseram investir na vida daquele necessitado. Tinha outras prioridades. Eu vou gastar tempo com esse irmão? É isso? Eu vou gastar tempo com esse irmão? Vou nada. Não, esse cara novo convertido. Não vou ficar gastando tempo não. O cara não quer nada com nada, só dá trabalho. Ainda já falei para ele parar de beber, já falei para ele parar de fumar, já falei para ele parar de ficar indo nesses lugares, né? Aí ele vai para esses lugares e depois quer que eu venha aqui, orar para ele, conversar com ele, ouvir ele. Eu vou ficar perdendo tempo com gente assim? Vou nada. Vou nada, não vou perder tempo não. Esse cara aí, esse cara aí já passou um monte de igreja, esse cara aí já, ela é mal falada aqui na vizinhança, eu vou perder tempo com esse cara, vou nada. Tenho muito mais o que fazer. Eu tenho um modo de vida para viver. Eu não tenho tempo para discipular, pastor. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo, pastor. Se eu discipular, eu vou ter que abrir mão do meu descanso. Pastor, se eu tiver que ganhar vida para Jesus, aí depois eu não vou ter tempo para mais nada. Por quê? Porque eu tenho um modo de vida. Pastor, eu já trabalho 12 horas no dia. Eu chego em casa só o pó da rabiola. Eu tenho minha família para cuidar, sabe por quê? Porque esse é o meu modo de vida. Eu tenho lá o meu lazer, eu tenho lá as minhas práticas, sabe? Eu preciso pensar em mim também. Por quê? Porque esse é o meu modo de vida. Esse é o meu modo de vida. E justamente, esse é o modo de vida de muitos cristãos. Mas o que Deus quer que você viva não é o seu modo de vida, mas é o propósito que Ele tem para você. E por isso que muitas vezes nós se frustramos. Porque nós achamos que porque nós estamos na igreja, nós achamos que nós fazemos alguma coisa para Deus, Deus tem que fazer tudo para nós, mas nós não estamos no propósito. Como esse sacerdote e como esse levita, nós estamos vivendo o nosso modo de vida. Isso é ruim. Então eles colocaram limites. Eu posso servir de domingo, eu posso servir de segunda, eu posso servir, tem mais quinta, sexta, quinta, quarta e terça. Esse negócio aí não dá para mim não. Eu tenho o meu modo de vida. Eles foram seletivos. Com essa atitude, eles decidiram a quem amar, ajudar ou se envolver. Tem muitos, geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo pertencente a Deus, que é seletivo em quem ele quer, em quem ele vai ajudar. Até dentro da igreja, muitas vezes. Isso aqui eu não quero nem papo, isso aqui eu não quero conversa, isso aqui eu não quero me envolver, esse aqui eu gosto. Agora esse aqui não quero ver nem perto de mim. Eles decidiram, foram seletivos, quem eles iam servir, a quem eles iam amar, a quem eles iam ajudar. Nós não podemos ser seletivos. Eles resolveram olhar para o outro lado, fecharam os olhos dos necessitados. Como é que é a sua vida? Você olha para as pessoas lá fora que precisam de Jesus? Ou você já fechou seus olhos? Consegue enxergar as pessoas lá fora necessitadas? Está confortável no seu modo de vida?
Seu modo de vida está confortável, está tranquilo? É assim mesmo que eu vou viver? É assim mesmo que eu vou servir a Deus? Amém. Mas a segunda visão é a visão do samaritano. O samaritano, ele teve umas atitudes poderosas. Primeiro, a Bíblia fala que quando ele viu aquele homem caído, ele chegou perto, ele se aproximou. Ele quis saber o que aquele homem estava passando. Ele se importou com a condição daquele homem. Ele se aproximou. Ele não sabia quem era. Ele não sabia se aquele homem estava mesmo precisando de ajuda ou se ele estava ali encenando, porque aquele lugar era perigoso. Todos sabiam que aquele lugar era perigoso. Então aquele homem, ele não se importou quem era aquele homem que estava caído ali. Ele se aproximou, chegou perto. Então deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus para as nossas vidas é amar o próximo. Então quando você vê uma pessoa necessitada, uma pessoa que está sendo roubada, uma pessoa que está sendo destruída, uma pessoa que está sendo morta pelo diabo, o que você tem que fazer? Não é se afastar não, é se aproximar. Ele se aproximou. Segunda coisa, ele olhou. Ele olhou para aquela pessoa. Ele quis ver. Ele quis saber. Ele quis interagir com aquela pessoa. Quis se inteirar do que estava acontecendo com aquela pessoa. Qual é a atitude que eu e você, como sacerdotes e levitas, nós devemos ter? Nós devemos olhar para as pessoas, interagir com as pessoas, saber o que está passando na vida daquelas pessoas. Nós temos que ver, saber, se inteirar. Para quê? A Bíblia fala que ele se encheu de compaixão por aquele homem. Então, quando você olhar para as pessoas, queira saber, queira ver, se intere da vida dela, mas não para fazer fofoca, não para depois criticar, mas para quê? Para sentir compaixão. Ele conversou com aquele homem, me roubaram, levaram minha roupa, levaram minhas coisas, me bateram, estou aqui caído. Ele teve compaixão. Ele não falou assim, fica aí que eu vou chamar o SAMU, fica aí que eu vou chamar uma ambulância para você. Não. Pô, vou ver se eu arrumo alguém para vir aqui. Se arrumar, não, ele teve compaixão, ele amou aquele homem. Ele tratou aquele homem como sendo da família dele. Ele tratou aquele homem como nós trataríamos um ente querido nosso se nós o achássemos caído no chão. Ele não simplesmente olhou, ouviu, se inteirou e foi embora. Não! Ele se envolveu com o problema daquele homem. O que ele fez? Se envolveu, pegou o homem e falou, não vou deixar você aqui não. Pega aí, sobe aqui. Só colocou o homem em cima do cavalo dele e se envolveu com o problema. Agora, o problema não era só daquele homem, o problema era do samaritano também. Quantas vezes nós olhamos para a vida das pessoas, vendo o diabo massacrando a desgraça que está sendo a vida das pessoas, nós sabemos, mas não nos envolvemos. Não quero me envolver com isso não. Não. Tem que ir, tem que aqui ajudar. Agora faz parte do seu problema, é meu problema. Ele se envolveu. E outra coisa, sabe o que ele fez? Além dele se envolver com o problema, ele pegou e ele investiu na vida daquele homem. Interessante é que ele levou aquele homem para uma hospedaria, ele pagou tanto de dias que aquele homem ia ficar lá. O que ele fez? Ele investiu na vida daquele homem. E o mais interessante é que ele investiu na vida daquele homem sem esperar receber nada em troca, porque ele nem sabia quem era o homem. Ele não sabia se aquele homem era rico, se aquele homem era pobre. Não. Ele não sabia se aquele homem tinha família, se aquele homem não tinha família. Ele não sabia se aquele homem era um assaltante, se aquele homem era um pai de família. Ele simplesmente investiu na vida daquele homem sem esperar nada em troca. Mas muitas vezes nós queremos
investir, mas nós queremos receber algo em troca. Nós queremos que as pessoas, somos tão seletivos que queremos abençoar e só abençoamos muitas vezes se aquela pessoa, eu acho que ele tem dinheiro, hein? Esse aqui compensa andar junto com ele, hein? Esse aqui eu posso receber alguma coisa, ele pode me abençoar. Esse aqui eu vou colar nele porque ele pode arrumar um emprego para mim lá na firma que ele trabalha. Esse aqui eu vou colar nele porque toda vez que a gente sai junto ele paga a minha. Seletivos. Aquele homem ele investiu sem esperar nada em troca. O bom samaritano seguiu o exemplo de Jesus. O que nós podemos aprender, irmãos, com o que Jesus está falando? Vá e faça mesmo. Nós não devemos limitar o nosso amor. Não limite o seu amor. É fácil amar pessoas como você, parecidas com você. É fácil. É fácil a gente amar pessoas que são parecidas conosco, que têm os mesmos gostos, as mesmas preferências, pessoas que são fáceis de se relacionar, que pensam igual a gente, que vivem como a gente, que fazem as mesmas coisas que a gente. Agora, o difícil é você andar com pessoas contrárias. Então, você não vai saber, se você pensa desse jeito, só ama aqueles que você gosta, você não vai saber o que é realmente o amor, até que você ame uma pessoa diferente de você. Até que você aprenda a amar pessoas que são diferentes de você, você não vai entender o que é amor. Outra coisa, não limite seu tempo. Tenha tempo para gastar com outras pessoas. Arrume tempo. Disponha de tempo. Seu descanso será na eternidade. Dá uma glória a Deus quem vai para a eternidade com Jesus. Você precisa arrumar tempo. Tempo para falar de Jesus para as pessoas. Para de assistir Netflix um pouquinho. Começa a gastar um tempo falando com pessoas. Gaste tempo, irmãos. Falando com pessoas. Terceiro, ame verdadeiramente. Não olhe para o outro lado quando Deus colocar algum necessitado na sua frente. Em nome de Jesus eu declaro que nesses dias Deus vai colocar pessoas necessitadas na sua frente. Nós não podemos ignorar os feridos, os doentes, os diferentes e os que precisam de ajuda. Se envolva, ande na direção dos necessitados. Deus nos dá capacidade para isso. E nós conseguimos, como sacerdotes, como nação santa, como geração eleita, como povo de Deus, nós temos facilidade de enxergar pessoas necessitadas. Olha para o seu irmão e fala para ele, você tem a capacidade. Não, muda aí, fala assim, ó, você tem o talento de enxergar pessoas necessitadas à sua volta. Deus te deu esse talento. O que você vai fazer com ele? Vai enterrar? Vai enterrar esse talento que Deus te deu? Ou você vai colocar em prática a partir de hoje? Deus te dá capacidade para isso, de você enxergar pessoas necessitadas. E aí o que você tem que fazer? Invista. Invista nessas pessoas. Seja generoso. Não invista somente naqueles que te dão algo em troca. Não espere. Invista sem esperar nada em troca. O amor tem que custar algo para você. O amor custa algo para você. Amar as pessoas não vai te custar. Vai te custar tempo. Vai muitas vezes envolver recursos. Mas o importante é que Deus vai te abençoar. Então, olha só. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele não nos viu como um problema. Jesus, ele
Ele não nos viu como alguém que está no meio do caminho, atrapalhando a passagem. Mas Jesus, ele olhou para mim e para você como alguém que ele queria servir. Eu e você estávamos vivendo nos nossos delitos, nos nossos pecados, sendo destruídos por Satanás. Imagina se Jesus não tivesse te salvado hoje. Como seria a sua vida? Imagina se Jesus não tivesse te resgatado das trevas. Talvez muitos aqui nem estariam aqui hoje, já estaria morto. Já estaria morto. Eu lembro de uma vez um irmão que chegou em mim, falou assim para mim assim: pastor, queria que você orasse por mim. Era novo convertido na época. Aí eu falei, eu oro, mas por quê? Ele falou, não sei, estou com a vontade de sair por aí roubando. Estou com a vontade de pegar um revólver e sair aí roubando todo mundo. Aí eu falei, que isso, irmão? Faz isso não. Jesus te ama. Aí só vai trazer problema para você. Né? Oh, meu Deus. Eu falei, rapaz, não, você tem um caminho muito melhor para você. Graças a Deus esse irmão está trilhando esse caminho melhor hoje. Já ganhou muitas vidas para Jesus. É uma coluna na casa de Deus. Mas olha só, se Jesus não fosse o bom samaritano comigo e com você, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui na presença de Deus. Talvez você estaria numa boca de drogas. Talvez você estaria num bar enchendo a cara. Talvez você estaria caído na sarjeta. Talvez você estaria no cemitério. Talvez você estaria dentro de uma casa de prostituição. Talvez você estaria destruído. Mas Jesus olhou para mim e para você, viu as nossas necessidades, viu as nossas dores, viu os nossos problemas e nos resgatou. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nos resgatou, ele nos curou, ele nos trouxe poder e uma nova história. Agora, porque Jesus fez isso por mim, agora eu vou viver o meu modo de vida? Será que foi para isso que Jesus te chamou? Só para você viver o seu modo de vida e não viver o propósito? Não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em você. E esse propósito é ajudar a outros a ser tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. Um dos propósitos de vida que eu e você devemos ter, povo escolhido, para que nós possamos viver esse propósito. Agora, quando eu não estou vivendo o propósito, eu estou vivendo o meu modo de vida. E deixa eu te falar uma coisa, seu modo de vida, Deus não tem nada a ver com ele. Não tem a totalidade da bênção de Deus no seu modo de vida, mas no propósito de Deus, sim. E eu falei, mas eu tenho conquistado. Sim, você pode continuar vivendo seu modo de vida e ter conquistas. Eu não falei que no seu modo de vida você não vai ter conquistas. Você vai ter conquistas, você vai conquistar coisas, você vai ter alegrias, você vai ter realizações, você vai encontrar um certo prazer, uma certa alegria, mas não a plenitude dessas coisas. Vai estar faltando algo. Quando você está só vivendo modo de vida, vai estar faltando algo. Você pode olhar para dentro de você. Se você não está vivendo o propósito, que é resgatar, um dos propósitos da sua vida é resgatar aqueles homens que estão caídos lá. Se você não está resgatando ninguém, pode ter certeza, está faltando alguma coisa, você sente.
Está faltando alguma coisa. Eu adoro, eu louvo, eu canto, eu oro, eu estudo a Bíblia, eu choro, mas está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada ainda. Eu conquisto, eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa, eu ganhei dinheiro, mas está faltando alguma coisa. Assim, e vai sempre estar faltando. Por quê? Porque você pode encontrar alegria no seu modo de vida, mas você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Você pode ter desfrute no seu modo de vida. Você pode ter alegrias no seu modo de vida, mas daqui a pouco acaba a alegria. Porque está faltando propósito. Está faltando propósito no seu modo de vida. Uau, você pode prosperar. Uau! Só que a sua prosperidade vem. Não, eu estou prosperando. Ó, Deus me deu uma empresa, Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa, Deus está me dando dinheiro. Mas você olha para aquilo tudo e ainda não consegue sentir uma plena alegria, uma plena felicidade. E muitas vezes isso te consome. Eu tenho alcançado prosperidade, mas eu também estou trabalhando para caramba, Senhor. Eu tenho alcançado algumas coisas, mas também eu não tenho descanso. Eu tenho conquistado algumas coisas, mas eu preciso ralar. Não! A prosperidade de Deus é diferente. Não é você que faz, é Ele que faz por você. É Ele que faz por você. As portas vão se abrindo assim, ó, de uma maneira leve, de uma maneira saudável, de uma maneira que as coisas vão acontecendo assim, você vai olhando e vai falando, uau, eu nem merecia isso, Deus está me dando. Uau, eu nem podia fazer isso, Deus está fazendo. E eu quero dizer para você, que existe também uma outra coisa no seu modo de vida. Vai chegar um momento que Deus vai começar a fechar portas. Ei, guarde bem o que eu estou falando para você. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai começar a fechar portas no seu modo de vida para que você entre no propósito de vida dele. Porque Deus tem um plano na vida de cada um aqui nessa noite. Pode ser que já tenha algumas portas que não se abrem na sua vida, que estão fechadas na sua vida, porque Deus já quer que você saia, porque Deus tem pressa. Deus quer que você saia desse modo de vida e você entre no propósito de vida. E é no propósito que nós encontramos a plenitude. Eu oro e não tenho. Parece que Deus não ouve minhas orações. Lógico, as suas orações vão ser ouvidas quando você estiver no propósito. Todas as coisas vão colaborar para o seu bem quando você estiver no propósito. As coisas vão acontecer na sua vida quando você estiver no propósito. Suas orações vão ser respondidas de uma maneira sobrenatural quando você estiver no propósito. Fica de pé em nome de Jesus. E houve silêncio na congregação. Tem um morto morrendo aqui. Glória a Deus. Eu pergunto para você nessa noite. Eu pergunto para você nessa noite. Pode apagar as luzes aí. Você tem vivido um modo de vida ou você tem vivido o seu propósito de vida? O modo de vida hoje que eu quero falar para você nessa palavra é que tem muitos, eu não quero acusar ninguém aqui, não estou falando de ninguém aqui, estou falando da palavra. Tem muitos levitas e sacerdotes que estão vivendo seu modo de vida, mas não o propósito de vida. O que você está vivendo nesses dias? Você está vivendo a sua maneira? Modo de vida é viver uma vida à sua maneira. Propósito de vida é viver uma vida à maneira de Deus. Como é que você tem vivido nesses dias? O Espírito Santo está te chamando
para você viver a vida que Ele chamou você para viver. A vida que Deus escolheu para você. O Espírito Santo está te chamando nessa noite, porque Ele quer que outras pessoas sejam tocadas através da sua vida. Ele quer levar você aos cansados. Ele quer levar você aos oprimidos. Quando nós vivemos o propósito de vida, nós nos enquadramos em Isaías capítulo 61. Coloca aí para mim, Isaías capítulo 61. Olha o que a Bíblia diz. Esse aqui é propósito de vida para mim e para você, irmãos. Olha o que diz aí. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor, Deus, me ungiu para levar boas novas aos pobres. Levante sua mão. O Senhor te ungiu para levar boas novas aos pobres. E depois, Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O Senhor te envia para pessoas com corações quebrantados. Para proclamar liberdade aos cativos. O Senhor te chamou para proclamar liberdade aos cativos. E libertação aos prisioneiros, para colocar em liberdade aqueles que estão aprisionados por Satanás. Pode passar. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor te chamou para você levar o favor dele a pessoas, a famílias, a casas, a jovens, a crianças, a adultos, a velhos. O Senhor te chamou para você proclamar o favor do Senhor, para consolar todos os que andam tristes. Quando você vê uma pessoa triste, se aproxime dela e libere o favor de Deus sobre a vida dela. Foi para isso que o Senhor te chamou. E para dar aos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de choro. Para isso que o Senhor te chamou. Esse é o propósito de Deus. Propósito de vida que Deus tem para mim e para você. Olha só. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Os crentes da comunidade Ágape de Santo André serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Pode passar. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades de Santo André, as casas arruinadas, as famílias destruídas. Eles reconstruirão os lugares que têm sido devastados de geração a geração, desde o mais velho até o mais pequeno. O Senhor te chamou para isso. Isso é propósito de vida. Gente de fora, até lá, até ali só. Até ali. Quantos querem viver esse propósito de vida na sua vida hoje? Quantos querem deixar o seu modo de vida de lado e passar a partir de hoje a viver o propósito de vida que Deus tem para você? Nesses dias, Deus vai levantar nesse lugar ganhadores de almas. Eu estou orando nesses dias para que no final dessa oração, da palavra, olha aqui para mim, vai acontecer. Minha maior oração, minha maior petição para Deus nesses dias é que no final dos cultos, na hora do apelo de quarta e de domingo, nós olhamos aqui para as cadeiras, para a nave da igreja e nós falamos assim: tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. E a minha oração é: Senhor, eu quero ver essa frente cheia de pessoas entregando sua vida ao Senhor. O que queima no meu coração hoje é isso: pessoas vindo aqui na frente,
recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque esse é um estilo de vida que Deus quer que eu e você vivamos. Porque esse é o propósito de vida que Deus tem para mim e para você. Arrancar pessoas das garras de Satanás e trazer para o reino da luz. Proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para testemunhar, o Senhor nos chamou para libertar cativos e oprimidos. E nesses dias Deus vai levantar pessoas assim aqui nesse lugar. Então eu quero fazer um convite a você. Se você é uma dessas pessoas que vai ser usado por Deus para ganhar vidas nesse tempo, eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Porque eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar um novo tempo do Senhor sobre você. Se você está cansado de viver no seu modo de vida e você hoje quer viver o propósito de vida de Deus, hoje é o tempo, hoje é o dia, é o ano aceitável do Senhor para você. Você pode se colocar aí diante de Deus, de joelho, em pé, do jeito que você quiser, e pode falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou um desses, eu quero viver o propósito do Senhor, eu quero ser o bom samaritano, eu quero ganhar almas para o Senhor, ainda hoje, a partir de hoje, coloca essas pessoas no meu caminho, coloca os necessitados, coloca os oprimidos, coloca os doentes, coloca os cansados, porque eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero fazer parte daqueles que vão conquistar, eu quero fazer parte daqueles que vivem um propósito de vida, eu quero ser. Fale com Ele agora, é você e Ele agora.